Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre medição de energia ativa ou medidor watt-hora tipo indução. Eu vou mostrar para vocês aí o princípio de construção, funcionamento do medidor analógico e a parte do digital vocês façam associação com aquela nossa aula de laboratório de medidas elétricas, onde vocês montaram um medidor na Modeus. Lá vocês leram tensão, vocês leram corrente, calcularam potência, fator de potência, tensão RMS, corrente RMS. Bastava pegar agora então a nossa potência ativa lá e calcular essa potência ao longo do tempo de utilização e você teria então o seu medidor de energia ativa. Então vem a pergunta, por que medir energia? Bom, se eu vou medir alguma coisa é porque eu quero faturar isso, eu quero cobrar de alguém a utilização dessa energia. Então é um meio aí da concessionária medir o quanto você está consumindo e você pagar então o valor correto do seu consumo. O valor correspondente, então, àquilo que você consumiu ao longo de um período, que no caso é de um mês, né? Não posso medir somente potência ativa? Não, né? Eu preciso saber o quanto tempo essa potência ativa ficou ligada. Então, só assim eu vou conseguir medir, então, a energia ativa. Uma coisa é potência ativa, outra coisa é energia ativa, tá? Energia é ao longo do tempo, coisa que você consumiu por um período. A potência ativa é o valor instantâneo, é a potência que está naquele momento, naquela hora, naquele local. Então não me serve para poder faturar uma energia ao longo de um mês. Ao longo de um mês significa tempo, horas de utilização, então eu estou falando de energia ativa. A medida da energia elétrica possibilita ao fornecedor o faturamento adequado da quantidade de energia elétrica consumida para cada usuário. O medidor comerciais de energia elétrica podem ser eletromecânicos ou eletrônicos. Então eu vou mostrar para vocês um pouco mais em detalhes aí o eletromecânico. E também no final, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre fraude em medidores. Para vocês entenderem também aí como ele funciona, né? Como que o pessoal anda fraudando e como você pode detectar essas fraudes e estar identificando isso, caso você trabalhe na concessionária, né? Saber se o consumidor está fraudando ou não, ou se realmente houve um defeito no medidor. O medidor de tipo indução foi largamente empregado por sua simplicidade, robustez, exatidão e desempenho dentro da sua vida útil de 20 a 30 anos. Isso é verdade. Como ele é um equipamento bem robusto, né, ele tem basicamente ali bobinas, várias espiras de fio fino para fazer bobina de tensão, poucas espiras de fio grosso para fazer bobina de corrente. Então ele é um equipamento bem robusto e a durabilidade dele era muito longa, né? De em torno de 20 a 30 anos aí um medidor desse durava. Devido ao medidor ficar na casa do consumidor, vários cuidados foram tomados por parte da concessionária, principalmente para se evitar fraude na medida elétrica. Vocês vão ver aí como que essa questão de fraude o pessoal usa criatividade, né? O pessoal tenta mexer, tenta fazer várias coisas, mas eu vou deixar isso aí lá para a aula, onde a gente fala sobre a questão da fraude em medidores. As entidades governamentais, por sua vez, a ABNT e o INPE, né, editam normas e especificações regulamentando as condições que devem satisfazer os medidores para poderem ser comercializados. Temos também o Inmetro, né, Instituto de Metrologia, aí, que afere esses medidores também de energia. Então, o princípio de construção desses medidores, a aferição, a questão de erro desses medidores, existe norma para tudo isso. Tudo que eu falar para vocês aqui hoje saiu de alguma norma, tá bom? Vocês entendam que medidor de indução tem a sua norma, os medidores eletrônicos têm a sua norma. Então, o processo de fazer aferição no medidor tem a sua norma que define todo esse processo. Qual é o limite permitido de erro, quais são os tipos de ensaio que precisa ser feito nesses equipamentos. Tem a sua norma ABNT para isso também. Bom, antigamente, quando começou a surgir os medidores eletrônicos, eles eram mais caros que os analógicos. Claro, né? Tudo aquilo que é novo, moderno, ele é mais caro. Então, utilizava os medidores eletrônicos em situações onde precisava de mais precisão, mais segurança na medição. Outro ponto também que veio em relação à medição com o medidor eletrônico foi o fato de eu poder medir em momentos diferenciados do dia, preços diferentes da fatura. Então a gente passou a ter medição de horário de ponta e horário fora de ponta, onde eu tenho uma energia mais cara em um horário e uma energia mais barata em outra. Então os horários de ponta
essa energia passa a ser mais caro e o horário fora de ponta é mais barata e eu não consigo isso com o analógico. E passou a ser possível com o medidor eletrônico, tá? Não só pelo fato dele reduzir o preço ao longo do tempo, mas também em relação às normas que veio sendo criadas. Nas normas passou a ser obrigatória a cobrança de fator de potência, então para isso eu tive que começar a utilizar o medidor eletrônico. Já no analógico isso não era possível, o analógico foi ficando mais no residencial e com o tempo foi sendo substituído, então, primeiro as indústrias, né, para o digital e agora, consequentemente, todos os consumidores, né, já estão praticamente aí no medidor digital. Claro que no residencial a gente não tem o faturamento de energia reativa e nem fator de potência, mas então tem um medidor digital mais simples que mede simplesmente o consumo. Já os medidores industriais que aplica aí no grupo A, né, eu tenho aí a medição de tensão, medição de corrente, tudo a memória de massa, tá? Memorizando isso, ele me gera um laudo no final do mês. Eu posso baixar essa memória utilizando aqui o cabo de comunicação na comunicação ótica dele. Ele vai me dar o reativo consumido, ele vai me dar a demanda, ele vai me dar o fator de potência, ele vai me dar tudo isso. Mas nos medidores mais modernos, né? Mais modernos não, medidores que têm essa funcionalidade, tá? Os medidores residenciais são bem mais simples e só mede mesmo ali o consumo no seu display e praticamente nem tem ali cabo de comunicação para baixar a memória de massa. O máximo que ele pode ter um cabo de comunicação ali para poder fazer configurações desse medidor, tá? Caso você use aí um TC ou um TP. Aqui eu tenho um medidor do modelo M12A analógico monofásico da Landis+Gyr e ele mostra aqui várias partes, né, em detalhe desse medidor. Eu tenho aqui desde a tampa, né, de acrílico ou de vidro, eu tenho o painel dele, eu tenho o registrador, eu tenho o disco ali que vai girar para poder mostrar o meu consumo, né, esse consumo vai ser registrado por aqui. Eu tenho aí também a carcaça lá atrás, eu tenho a bobina de tensão aqui em cima, com a bobina de correntes aqui embaixo, as duas bobinas de corrente. Eu tenho o suporte, eu tenho os mancais, eu tenho o freio, né, aqui no 24, que é o nosso ímã frenador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar isso aqui no medidor real, que eu acho que fica mais interessante do que a gente vê na imagem, e aí eu já vou inserir esse vídeo aqui para vocês. Bom, pessoal, vindo aqui agora para a bancada, mostrando um medidor para vocês de indução. Eu tenho aqui o medidor, o M12A, que a gente viu lá no PowerPoint, tá? E aí, eu vou desmontar ele aqui. Na verdade, eu vou tirar só a tampa, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Ele tem aqui os bornes de entrada, vocês vão ver aí, aqui entra a fase A, né? E passa pela bobina de corrente, que é aquela bobina ali de poucas espiras de fio grosso, tá ali, ó. E ela sai por aqui, ó, tá? Então ela entra, passa pelo medidor e sai por aqui. Aqui eu vou colocar o neutro, tá? O neutro vai entrar e vai sair por aqui. Então o neutro tá ligado junto. Se eu for medir a continuidade aqui, ele é o mesmo ponto. Só que aí a minha bobina de potencial, que é essa bobina aqui, ó, que são várias espiras de fio fino, ela pega o sinal entre a fase A e o neutro. Então tem aquele fio amarelo ali, ó, que tá levando essa energia lá para a bobina, tá? E ele volta aqui no neutro aqui embaixo, nesse ponto aqui, ok? Então aqui ele tem uma placa que ele indica aí a medição, né, do quilowatt-hora. Ele tem aqui a explicação do tipo de ligação, olha lá, ó, dá para você ver que os dois pontos aqui de baixo, eles são interligados, que seria o meu neutro, passa pela bobina de corrente, passa pela bobina de tensão e volta aqui no neutro, ó. Eu tenho aqui, ó, o disco, né, que vai girar. Vamos passar aqui do lado aqui, ó. Esse disco, conforme o consumo, ele vai girar, né? E aí, ele girando aqui, ele tem uma engrenagem ali, ó. E essa engrenagem, de acordo com o número de voltas, vai girando, então. E isso vai fazer com que, dependendo do número de volta, que aqui seria 83 voltas, ó. Dessa engrenagem aqui, eu vou ter 1 kW registrado no display aqui, tá bom? Então, esse é um elemento de 2 fios, um elo, 120 volts, seria a tensão nominal dele, né? De 15 A com corrente máxima de 100. Ele tem uma constante aqui, ó, de 2,4 Wh por rotação. Então, cada vez que ele der uma volta, ele registrou 2,4 watts por hora, tá? Seria o consumo.
E aí eu tenho aqui alguns ajustes que eu posso fazer nesse medidor. Eu tenho um ajuste de carga nominal aqui, ó, nesse parafuso, que ele é nada mais é do que alterar o fluxo magnético desse ímã, que esse é um ímã frenador, que ele freia esse disco. Se não fosse esse ímã, quando eu fizesse isso aqui, ó, o disco ficaria girando, tá? Esse disco, ele parece que está suspenso. Basicamente, ele está suspenso, porque eu tenho aqui um eletroímã, que faz ele meio que flutuar aqui, tá? Ele fica solto. E eu tenho uma agulha em cima e uma agulha embaixo, que faz ele alinhar o eixo, para poder não torcer, né? Para poder evitar, então, aí o atrito. E eu tenho aqui, ó, um ajuste de carga pequena, que é nessa peça aqui, ó, que quando você mexe no parafuso, você está colocando uma espira debaixo da bobina de potencial, e isso você vai fazer o ajuste aí da carga pequena, vocês vão ver lá na teoria, no PowerPoint, tá? Não vou entrar em detalhes aqui não, para não ficar muito longa a aula. E aqui eu tenho um ajuste de carga indutiva. Esse fio é basicamente uma resistência, e quando eu solto essa chapinha em movimento, eu estou curto-circuitando esse fio. Então aqui eu tenho os terminais, e se eu coloquei a chapinha mais próxima, eu tenho uma resistência menor. Se eu levo a chapinha para lá, eu tenho uma resistência maior. Isso faz o ajuste da carga indutiva, de modo a colocar a bobina de potencial a 90 graus em relação à tensão, tá? Vocês vão ver isso também ao longo da aula de hoje. Então, basicamente é isso. Eu tenho uma carcaça, onde eu posso fixar ele aqui num parafuso, em algum lugar, né? Para ficar em pé e fazer a medição. Já no medidor trifásico, esse cara aqui, ele é trifásico, ó, ele é 3 fios, só que ele é 2 elementos. Então, eu tenho 2 elementos. Seria o método dos 2 watímetros, tá? Que vocês viram lá na aula de watímetro, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, a bobina de corrente do primeiro elemento, a bobina de potencial está aqui, a bobina de corrente do segundo elemento e a bobina de potencial está aqui embaixo, ó, no outro elemento, tá? Eu tenho ali todo mundo ligado no mesmo eixo, então tá aqui o eixo do medidor. Se eu girar um relógio, giro o outro também, ó. Tentar achar uma posição aqui que vocês enxerguem que os dois estão girando, ó. Se eu girar um, estão todo mundo no mesmo eixo. Então, se eu aumentar o consumo numa fase e depois colocar na outra, aumenta a velocidade de giro desse relógio, tá? Então, aí eu tenho o regulagem de carga nominal aqui. Então, o ímã frenador agora está nesse disco de baixo, tá? E eu tenho um ajuste de carga indutiva aqui do lado, para cada fase, né? Eu posso fazer aí a calibração, certo? E eu tenho aquele ajuste também lá embaixo, ó. Vamos ver se pego aqui o parafuso. Tá ali, ó. O ajuste de carga pequena, tá? Em cima também, aqui eu tenho aqui em cima, ó, um parafuso para ajustar o de carga pequena. Ok? Então, esses aí são os ajustes que vocês vão ver aí ao longo da aula. Bom, dando continuidade então ao nosso conteúdo, vamos ver aqui o princípio de funcionamento, já que a gente já viu um pouquinho aí na prática, né, mostrando o medidor. Medidores eletromecânicos, ó, o medidor de energia elétrica tipo indução, ele é um motor elétrico, né, cuja interação de fluxo magnético produz movimento no rotor com a corrente elétrica. Então, ele é basicamente um motor. O que ele não vai ter? Ele vai ter aquela mola segurando. Lembra lá do nosso watímetro que tinha um ponteiro, que o ponteiro deslocava? Se eu não tivesse a mola segurando no sentido oposto, de forma que a força do ponteiro acionando se igualasse com a mola, a tendência é que aquilo ficasse girando, tá? Esse é o caso do nosso watímetro aqui. Então, eu não vou ter aquela mola segurando, eu vou ter um disco girando, tá? Então, o medidor é composto por um estator, né, que é nossas bobinas lá fixa, que vocês viram aí no vídeo, né? Um rotor, que é o disco que fica girando, uma carcaça e um registrador que vai marcar o quanto que você está consumindo. Sendo que esse último, ó, registra com uma relação pré-determinada o número de rotações efetuadas lá pelo rotor. Nós vamos ver essa relação aí mais para frente na nossa aula. O princípio de funcionamento do medidor tipo indução ele é baseado no fenômeno da indução eletromagnética, a qual afirma que, ó, um condutor percorrido por uma corrente I na presença de um campo magnético B fica submetido a uma força F cujo sentido é dado pela regra da mão direita e possui módulo que é dado por quem? A força, né, é igual ao campo magnético vezes a corrente induzida no disco vezes o comprimento do condutor vezes o seno do ângulo alfa, né? Quem é o ângulo alfa? É o ângulo entre o campo beta, né? O campo B, desculpa,
e a direção de IL, né, da corrente no condutor no espaço. Então, é basicamente aquilo que a gente já tem visto desde o começo do semestre, quando começou a falar de medição de corrente, medição de tensão e medição de potência ativa. Basicamente é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, então vocês já estão craque nesse assunto, tá? Então esse equipamento funciona sobre o mesmo princípio de um vatímetro de indução. A única diferença que ele não tem é o torque antagônico, né, que é o torque da minha mola segurando ele. Ó, o disco gira dentro de um entreferro de um ímã permanente que exerce um papel de freio e no eixo do disco vai acoplado um dispositivo mecânico para a contagem do número de rotações. Isso aí é o que vai registrar quanto está consumindo. Então você tem aqui embaixo, ó, você tem aqui o disco, tá? Esse aqui é o disco. E eu tenho aqui em cima uma bobina de potencial BP com várias espiras de fio fino, tá? Como ela tem muitas espiras de fio fino, é praticamente uma carga indutiva, defasando então assim a tensão de 90 graus em relação ao restante do circuito. Eu tenho aqui duas meias bobinas de corrente, tá? Do mesmo condutor, e elas são enroladas em sentido diferente entre elas, tá? Então o fio começa aqui e termina ali. Poucas espiras de fio grosso, tá? Então tem poucas espiras de fio grosso e isso fica deslocado em relação ao eixo central do meu disco, fazendo que então que cria aí uma força e esse disco faça um movimento. Existe aqui um ímã permanente que ele funciona como freio, vocês já viram aí no vídeo, né? Senão esse disco ficaria girando mesmo quando eu parasse a corrente, ou simplesmente alimentado com tensão devido aí às características construtivas, esse disco começasse a girar por conta própria se eu não tivesse aí o freio para estabilizar esse medidor. O BP, então, é a bobina de tensão, de potencial, né? Muitas espiras de fio fino, foi falado. BC é bobina de corrente, poucas espiras de fio grosso. O esquema de ligação aqui embaixo, então, lá no meu medidor, embaixo vocês viram lá 4 parafusos, aonde eu tenho aqui a entrada de corrente, a saída de corrente para carga, então vem aqui, ó, passa pela minha bobina de corrente, que é essa bobina aqui, ó, a de baixo, ok? E aí vai para minha carga e vai para o neutro, volta para o neutro. Junto com a bobina de corrente, eu tenho uma derivação que pega o sinal para a bobina de tensão, em relação a quem? Em relação ao meu neutro. Então eu alimento a minha bobina de potencial com a tensão da rede, certo? Então a interação dessas duas bobinas agora no disco é quem vai provocar então aí o que o disco gire, e a velocidade do disco com a volta que ele dá tem aí um watt-hora consumido, então cada volta que ele dá tem uma constante que ele está medindo de consumo, dependendo do número de volta que ele der, você consegue medir aí então 1 kWh. Essa aqui então está a questão da estrutura, né, do nosso vatímetro, a gente já viu aí, aqui está o ímã, frenador, tá? Eu tenho aqui então uma imagem aí ilustrando a bobina, várias espiras de fio fino, da bobina de tensão, poucas espiras de fio grosso do medidor de corrente, né, da bobina de corrente. Aí no eixo do disco eu tenho aqui uma rosca sem fim, que está girando aí o nosso registrador, tem aí uma relação de número de dentes, conforme o número de voltas que eu der aqui no disco, ele vai registrando ali então o nosso quilowatt-hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vídeo de um rapaz que simplesmente por curiosidade ele desmontou um medidor desse e ele mostra todas essas partes, mesmo sem entender muito por que serve, como funciona, mas como vocês já vão ter assistido essa aula, já pegaram aí o entendimento do assunto, vocês vendo ele desmontar, que eu não quero desmontar o meu do laboratório, porque eu vou usar ele durante as aulas de laboratório, vocês conseguem ter uma noção então da construção, daquilo que eu estou mostrando para vocês aqui em imagem, vocês vão ver lá no real, ele desmontando esse medidor, tá? Vou colocar o vídeo aí junto com a aula, vocês assistem logo na sequência em relação à nossa aula. Aqui ó, na medição, vocês vão ver o seguinte, eu tenho a medição de tensão pela bobina de potencial, eu tenho a medição de corrente pela bobina aí de corrente, né, do circuito, utilizando uma carga com fator de potência unitário, tá aqui. Vocês vão ver o seguinte, que o fluxo de corrente, ele acompanha o sinal de corrente. Já o fluxo de tensão, ele está aí atrasado em relação à corrente em 90 graus, tá? Vocês podem ver aí 90 graus do seu sinal. Por que acontece isso? Porque a bobina de potencial, ela é praticamente uma indutância, né? Ela é muitas espiras de fio fino, então defasando aí em 90 graus a tensão.
O que vai acontecer agora? Vai ter uma interação desse fluxo fechado aqui da bobina de potencial com o fluxo também da bobina de corrente. Essa interação entre esses fluxos em cima da superfície do disco vai provocar uma força que vai fazer esse disco girar, e eu vou mostrar em mais detalhes aqui para vocês. Ó. A figura B, ela mostra uma vista superior do disco, e é onde você mostra aqui em pontilhado as bobinas de corrente lá embaixo, né? E aqui em linhas mais sólidas, a bobina de tensão em cima, já que a gente viu que a bobina de tensão ela está centralizada aqui, ó, e as duas meia bobinas de corrente elas estão mais deslocadas, né? Então esse pontilhado aqui representa aqui as duas bobinas de corrente e a linha mais sólida, né, que está na parte superior, é a bobina de tensão, tá? O tracejado significa porque está embaixo do disco. Vamos entender esse funcionamento então desse equipamento. Ó, a figura ao lado ilustra o funcionamento do fenômeno eletromagnético responsável pela rotação do disco. Mostra uma situação na qual o fator de potência é unitário, mas as mesmas considerações podem ser usadas para qualquer fator de potência. Então foi usado aqui um fator de potência unitário e vocês veem aí que a tensão e corrente estão passando pelo zero no mesmo instante, né? A figura A apresenta as formas de onda de tensão e corrente e o fluxo correspondente às bobinas de tensão e de corrente. Então lembra que defasou aqui a bobina de tensão devido então ao número de espira lá de fio fino, tá? Na figura, o fluxo da bobina de tensão está atrasado em 90 graus em relação ao fluxo da bobina de corrente. A curva do fluxo de tensão está em fase com a corrente I' que percorre a bobina de potencial. Então, existe uma corrente que está passando pela bobina de potencial, a BP, a qual dá origem então ao fluxo de tensão, tá? O fluxo V. Sendo a bobina de potencial altamente indutiva, a corrente I' está atrasada cerca de 90 graus em relação à tensão V. Por isso que o fluxo, então, fica ali, o fluxo φV, também atrasado de 90 graus, tá? Carga indutiva. A figura B e figura C, que está ali marcado em vermelho, apresenta o disco do medidor visto de cima. Então, foi vista aí. A bobina de potencial é apresentada por uma linha contínua no centro e a bobina de corrente apresentam suas extremidades nas laterais e estão representadas por linhas pontilhadas porque estão na parte de baixo. Já foi explicado, mas está aqui só para acompanhar o slide para a gente não se perder. No intervalo de A até B, então no intervalo de A até B, o fluxo devido à bobina de potencial φV está saindo, então aqui ó, bolinha, significa que o fluxo correspondente está saindo, então o fluxo está saindo pelo disco aqui, tá? Este está decrescendo em magnitude, então ele está diminuindo aqui, indo para zero, né? Então está decrescendo em magnitude, produz então uma corrente no disco, criando então uma corrente aqui, ó, que tem de se opor à variação desse fluxo. Olha aqui, ó. Essa corrente se opõe ao decrescimento do fluxo e pela regra da mão direita, gira o disco no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, como mostrado na figura, tá? Então, eu vou criar uma corrente no disco ali, uma corrente de Foucault, tá? Então, essa corrente ela se opõe ao crescimento do nosso fluxo φV, tá? Do tensão. Essa corrente interage com o fluxo produzido pela bobina de corrente, produzindo duas forças de mesmo sentido e magnitude F1. Então, ó, a corrente que surgiu de Foucault na superfície do disco, em função da variação desse fluxo que está decrescendo, tá? Do ponto A ao ponto B, está diminuindo, então como ele está oscilando, ele criou então uma corrente tentando se opor a essa variação. Essa corrente que está na superfície do disco, quando submetida ao campo magnético das bobinas de corrente, que está na parte de baixo, pela regra da mão direita, ela provoca uma força. Então, olha aqui, ó, a força na palma da mão está saindo, e eu tenho a minha corrente aqui, ó, descendo nesse ponto, certo? E eu tenho um campo atravessando o meu disco. Então, se vocês fizerem aí a regra da mão direita, a força saindo da palma da mão, a corrente descendo pelo seu dedão, e o seu fluxo atravessando o disco, você vai ver que você tem essa força F1. Analisando no mesmo ponto, né, da outra meia bobina, a corrente subindo, você vai ter a força no mesmo sentido, e essa força então tende a deslocar o disco, porque ela está afastado
do centro do disco, ela está mais na periferia do disco. Com isso, o meu disco tende a girar. Essa mesma interação que está acontecendo da corrente de Foucault, criada pela bobina de tensão, em relação à interação com o campo da bobina de corrente, acontece da mesma forma ao contrário. A bobina de corrente cria ali as suas correntes, né, de Foucault nas duas meia bobinas, que interagindo com o meu fluxo ali da minha bobina de tensão, provoca uma força F2 deslocando para o mesmo sentido. E é isso que faz o medidor girar, tá? Isso que faz o disco girar. Conforme você aumenta essa corrente, né, você amplifica essas magnitudes, a escala, né, do campo da corrente medida, aumenta então o quê? A velocidade do disco e aumenta o consumo, com certeza, né? Mais medições num intervalo menor de tempo, você vai girar mais vezes o disco, isso vai ser registrado pelo medidor. Analisando então a segunda bobina, já foi explicado, mas assim, ó, ainda nesse mesmo intervalo de A a B, o fluxo devido à bobina de corrente está aumentando em magnitude, né? Nesse mesmo período aqui, ó, está aumentando aqui, ó, certo? Geram-se então duas correntes, uma no sentido contrário do ponteiro do relógio e outra no sentido do ponteiro do relógio, tentando se opor à variação desse fluxo, tá? Aqui as duas correntes que já foi mostrado no slide anterior, tá? Tentando aí se opor à variação do fluxo. Essas correntes interagem com o fluxo produzido pela bobina de potencial, gerando a força F2. Então, interagindo com essa bobina, gera a força F2. Para qualquer trecho de AB, BC, CD e DA, que é esses trechos aqui indicados, ó, todos eles, se você analisar um a um, as forças serão somente para um sentido do disco, fazendo então ele girar, certo? Então, quando passa a sua senoide, lá pelo circuito, o medidor sempre vai tender a girar para um lado. Se vocês quiserem saber um pouco mais detalhes sobre isso, tá? Eu tentei ser um pouco mais resumido aqui, eu vou postar junto com o material, esse material aqui, ó. Esse é um documento que eu montei, medidor de energia elétrica tipo indução, junto com a Dayana e o professor Arnulfo, em 2008, quando eu fui aluno de graduação, tá? E aqui a gente detalhou todinho o funcionamento do medidor de indução, em detalhes, em equações matemáticas, tá? Então tem toda aqui uma teoria explicando a questão do imetro, a regulação, o funcionamento, as peças, tá? Tem tudo aqui, ó. Como que funciona a questão do fluxo, né? A força, deslocamento, a interação das duas bobinas. Então, vocês, caso tenha ficado ainda com dúvida, pega esse material, leia ele com calma que vocês vão entender aí certinho. É que se eu ficar muito tempo mostrando a matemática para vocês, nós vamos perder tempo demais no equipamento que já está ficando obsoleto, né? Esse medidor de indução, e a gente já está usando aí o digital, tá? Então, estou passando a página aqui, ó, só para vocês verem aí que eu mostrei todas as equações da interação, mostrando aí o conjugado, a força vezes o deslocamento, né? Porque já está deslocado fora do centro do eixo. Então, você tem aquela força, você tem aquele deslocamento para a superfície do disco, você tem aí, então, o movimento do medidor, tá? Então, é bem mais complexo do que eu mostrei lá na aula, tá? Aqui está muito mais detalhado, de passo a passo certinho o porquê que o medidor gira. Na época a gente precisou montar esse documento, porque a concessionária queria provar numa audiência que o consumidor poderia fraudar o medidor mesmo sem abrir os lacres do medidor. Então, para isso a gente fez todo o princípio de funcionamento do medidor. Depois disso a gente fez a queima do medidor, né? A gente fraudou o medidor sem quebrar o lacre, fez a aferição do medidor antes, fez a aferição do medidor depois, e aí a gente comprovou no laudo que dava para poder adulterar o medidor sem mesmo você ter que mexer no medidor, tá? Então, para isso, a gente precisou mostrar como ele funciona, e depois dele funcionando, a gente fez toda a parte aí de aferição também, tá? Aqui não, nessa parte do laudo, eu tirei fora a questão de fraude, né? De como foi feita as fraudes, mas tem toda a parte aí relacionado ao funcionamento do medidor monofásico, bifásico e trifásico, que você soma aí as três fases, né, o watímetro. E aqui na aula nossa eu estou mostrando um pouquinho mais resumido, tá?
Então, vou colocar esse documento aí para vocês também estarem utilizando para tirar dúvidas e poder aumentar aí o conhecimento de vocês em relação aos medidores, tá ok? Bom, dando continuidade aqui o material, o que ele mais traz de informação aqui? Vamos ver que às vezes passa alguma coisa despercebido, tá? Não quero pular não. Ó, com isso, podemos dizer que o conjugado motor é originado no disco devido ao fenômeno da indução eletromagnética entre os enrolamentos do estator, onde o fluxo magnético produzido pela bobina de potencial φV, ao atravessar o disco de alumínio, induz correntes parasitas IV no disco. Então, é aquelas correntes que foi gerada lá no sentido de se opor à variação do fluxo. Essas correntes interagem com o fluxo magnético gerado pela bobina de corrente. Então, as correntes da bobina de tensão que surgem no disco interagem com as bobinas de corrente, né, com a variação do fluxo φI, dando origem então a uma força, consequentemente a um conjugado em relação ao eixo do disco, fazendo girar. Da mesma forma, o fluxo magnético produzido pela bobina de corrente φI, ao atravessar o disco de alumínio, induz correntes parasitas, chamadas de II. Essas correntes interagem com o fluxo magnético da bobina de potencial, φV, dando origem a outra força e, consequentemente, a um outro conjugado em relação ao eixo do disco e somando aos conjugados anteriores, fazendo, então, o disco girar. Então, independente de qual posição que ele tiver do semiciclo, né, positivo ou negativo, crescendo ou não, esse disco vai estar girando de forma linear. O elemento frenador induz um conjugado oposto ao criado pelas bobinas de correntes e potencial, tornando a velocidade do rotor compatível com a velocidade da calibração e reduzindo o desgaste nos mancais. Então, ali aquele elemento, aquele ímã, né, que ficou na lateral, vocês viram no vídeo, ele tende a estabilizar, então, essa velocidade do disco. Se você tirar o ímã, vocês vão ver naquele outro vídeo que eu falei para vocês lá, do rapaz que desmonta o medidor, você vai ver que quando ele tira o ímã, ele passa o dedo, o disco gira embalado. Se ele coloca o ímã, o disco gira e para quando ele para de movimentar o disco, tá? Tendo em conta a disposição das várias peças que constituem o medidor, no espaço, o fluxo φI é sempre normal à direção de IP, na bobina de potencial, né, corrente potencial, e o fluxo φV é sempre normal em direção à corrente IC, que é a corrente da bobina de corrente. Assim, as forças originadas pela interação entre φI e a corrente de potencial e a interação entre φV e a corrente da bobina de corrente, respectivamente, estão postas no plano do disco e sempre dirigidas no mesmo sentido. Essas forças, estando a certa distância do eixo de rotação, criam em relação a ele um conjugado motor, fazendo o disco girar, dando pela expressão conjugado motor igual ao conjugado 1 mais o conjugado 2, que é em relação aí às duas forças que a gente acabou de ver. Basicamente aqui está resumindo na forma de texto aquilo que eu já mostrei lá nos desenhos, tá? Sabendo-se que nos medidores a força F, estando a uma distância D do eixo de rotação, M, né, o eixo M, haverá sobre o disco um conjugado motor, de forma que o conjugado vai ser a força de deslocamento. Por isso que aquelas bobinas de tensão e de corrente, elas estão deslocadas mais perto da periferia do disco. Se eu aproximar mais da periferia, o disco gira mais rápido. Se eu colocar mais perto do centro, o disco gira de uma forma mais devagar. Isso também é uma questão de montagem, né? Na hora de construção do medidor. Isso vai definir o número de voltas que ele dá para saber aí quantos dentes tem que ter aquela engrenagem para poder marcar o consumo, tá? Então, o conjugado 1 é igual ao conjugado 2, onde o conjugado motor ele é igual ao conjugado devido à interação do fluxo φI com a corrente gerado de Foucault, né, em relação à bobina de potencial, e a corrente, e o conjugado devido à interação entre o fluxo φV e a corrente IC, ali também criado em cima do disco, né, em cima do disco. Finalmente, o conjugado pode ser dado pelo quê? 1K vezes o V vezes I, seno de delta menos θ. Quem que é cada um? O K é uma constante de proporcionalidade. Isso depende da construção do equipamento, ok? Vamos chamar ele de K aí, simplificamos. Mais detalhes vocês verem lá naquele outro documento que eu mostrei para vocês. O V é a tensão do circuito, que foi alimentada a bobina de potencial. O I é a corrente da carga, que a gente está medindo. Então, V vezes I, a gente tem a potência aí, né, que a gente está querendo. O delta é o ângulo entre o V e o fluxo φV, que aí é aproximadamente 90 graus, já que é uma bobina aí puramente indutiva, a gente sabe que tem uma resistência, mas vamos falar que ela é praticamente 90 graus.
O θ é o ângulo entre a tensão e a corrente, que seria o fator de potência. Portanto, ó, se a bobina de tensão for puramente indutiva, implicará que o delta vai ser 90 graus. Com isso, aquela equação que era o KVI seno de delta menos θ passa a ser quem? O KVI cosseno θ. Quem que é VI cosseno θ? Não é potência ativa? Então, ou seja, o conjugado do motor seria proporcional à potência ativa da carga. Tá? Então, aquele movimento do medidor vai medir o que então? Potência ativa. Não mede potência reativa, tá? Por isso, vão ver isso no laboratório. Vocês vão ver que posso colocar carga indutiva, capacitiva, ele vai medir só mesmo o consumo de potência ativa. Como o BP não é uma bobina ideal, há na prática vários artifícios empregados para se fazer com que o fluxo FV que atravessa o disco seja defasado de exatamente 90 graus, atrasado em relação à tensão V. A gente viu um artifício para fazer isso lá no vatímetro, lembra? Para atrasar a 90 graus no varímetro. Então a gente colocou uma resistência, uma indutância. Basicamente são esses artifícios aí para poder fazer isso. Essa operação é chamada de ajuste de carga indutiva. Então lá no medidor, lá no vídeo, vocês viram lá aonde que fica o ajuste da carga indutiva para corrigir esse defasamento de 90 graus aí da bobina de tensão. Bom, em relação à compensação de atrito, que a gente tem para falar para vocês? O atrito nos pontos de apoio do eixo de suspensão do disco e no sistema mecânico de engrenagens impede o disco de partir ou de dar o número exato de rotações para cargas pequenas, ou seja, correntes reduzidas. Então, uma carga muito pequena vai ter dificuldade para poder fazer ali o disco girar, tá? Em função do atrito, tanto da suspensão ali, dos mancais, que vocês vão ver naquele outro vídeo, que praticamente ele fica ali suspenso por causa do ímã, tá? Mas eu tenho uma engrenagem presa no eixo. Aquela engrenagem, então, também, uma corrente muito pequena, ela vai ter um atrito ali que vai impedir um pouco essa corrente de girar. E aí, existem alguns artifícios para poder resolver isso aí, e vocês viram lá no vídeo, tá? A compensação desse atrito é feita na prática por meio de vários artifícios, atingindo todos eles no mesmo objetivo, dependendo naturalmente do projeto e do fabricante do medidor. Então, pode mudar de um medidor para outro, tá? De um fabricante para outro. Esse artifício consiste em colocar um dispositivo apropriado que faça induzir um pequeno conjugado suplementar sobre o disco, apressando ou retardando o seu movimento conforme se deseja. Tá? Então, aquela pecinha que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, no vídeo, que fica na parte de trás ali, que você consegue regular para o ajuste de carga pequena, e a gente vai ver isso aonde? Na parte de aferição do medidor e na parte de calibração. O que seria a parte da aferição do medidor? Bom, a aferição é determinação dos erros do medidor pela sua comparação com um padrão. O que seria um padrão? É um medidor padrão, é aquele medidor que tem aquele menor erro. Lembra quando a gente falou da questão dos erros? Existia lá a classe de 0,3, 0,6, de 1,2, mas existia também a classe de 0,1, que isso é onde? No medidor padrão. Então, o medidor padrão ele só é usado para aferir os outros medidores, tá? Subsídio para ensaios são encontrados na BNT, na NBR, então existe aí várias normas, dependendo do medidor que você vai fazer, mostrando também a questão tanto da calibração, aferição e os métodos de ensaio, tá? A tensão usada na aferição ou no ajuste dos medidores para ensaio de aceitação é denominada tensão de ajuste, que deve ser a mesma onde o medidor irá operar efetivamente. Então, qual que é a tensão? 127, 220, 240? Então, você precisa usar a tensão a qual ele está colocado, onde ele vai fazer a medição de consumo. A tensão de ajuste não é necessariamente igual à tensão nominal ou de placa. Então, lá na placa pode estar um valor, mas eu não vou usar aquele valor que está na placa. Eu vou usar qual é a tensão realmente do local onde vai ser instalado o medidor, onde ele estava instalado, tá? Já que eu quero aferir a sua medição. Há dois métodos para aferição dos medidores e um deles deve ser usado. Existe o método do vatímetro e o método padrão rotativo, tá? Esse método do vatímetro, eu não tenho condição de falar para vocês se ele realmente é aplicado, tá? Mas o método padrão, sim, a gente já vê isso em outras concessionárias e eu posso estar postando também um vídeo para vocês verem esses ensaios como que é feito.
Como que é então o método vatímetro? Ó, o método vatímetro consiste em fazer passar pelo medidor uma energia durante um tempo suficiente e grande com potência constante, medida pelo vatímetro, de modo a se obter um determinado número de rotações do disco do medidor. Então, basicamente, eu vou ficar lá monitorando quantas voltas deu o medidor, calcular o meu consumo, né? E se eu tenho uma potência constante num tempo, eu tenho consumo. Então, você calibra ali a sua potência, reseta o seu medidor, deixa passar ali, então, a sua corrente, né? Que vai fazer o seu medidor girar. E aí, depois você vai pegar o número de volta que deu, inteira ou parcial, né? Fazer o cálculo do seu consumo, calcular o do seu vatímetro e fazer a comparação do erro para verificar se ele está ou não com algum defeito aí na medição. Tá? Isso seria a medição com o vatímetro. Como que seria o seu esquema de ligação, então? Você vai ter aí um varivolt para controlar a tensão que vai ser aplicada, um medidor de corrente, um medidor de potência. Aqui está seu medidor com a bobina de corrente, a bobina de potencial. Aqui tem um medidor de tensão, você faz o ajuste de tensão. E aqui você faz o ajuste de corrente para poder calibrar aí a sua carga que está sendo medida. Tá? Então você vai anotar o número de volta do medidor, com a potência fixa, a tensão fixa, corrente fixa, você tem o consumo e você compara os dois medidores. Os valores de tensão e de corrente deverão ficar dentro de mais ou menos 2% dos valores nominais. O valor de potência deve ser lido com precisão dentro de 0,2%, tá? Valor de potência. O cronômetro deverá ter uma resolução de no mínimo 1/10, né, de segundos. Então, eu vou ter que calibrar um tempo de medição e quando der esse tempo eu paro e aí faço a leitura do medidor. Claro que eu vou ter que monitorar quantas voltas foi dado. Tá? O método padrão rotativo. Basicamente é a mesma coisa do anterior, só que em vez de eu colocar um vatímetro, eu vou colocar um outro medidor em série com o medidor que eu quero medir, certo? E aí depois eu vou comparar o erro do medidor com o erro do medidor padrão, tá? Considerando que o medidor padrão ele é a minha referência. E aí eu vou achar esse erro. Se não me engano, eu tenho aqui uma imagem de como fazer isso. O que tem na equação ali, ó? O número inteiro de rotações do disco do medidor, KD é a constante do disco em watt-hora de rotação. Vocês viram esse KD lá na placa do medidor, tá? Se não viram, eu vou mostrar já já para vocês. NP é o número de rotações do disco do padrão rotativo, tá? Inclusive frações de rotação, então tem que monitorar isso. E KP é a constante do padrão rotativo em watt-hora por rotação. Então eu tenho que pegar as características do meu medidor, as características do meu padrão, tá? E com isso eu consigo fazer aí a comparação entre eles. É claro que o meu medidor padrão ele já dá no display dele o valor do erro, tá? Eu estou trazendo a equação aqui, mas o medidor padrão, vocês vão ver a imagem dele, ele já te dá na tela ali já todos os dados, tá? Os modernos hoje já até imprimem o laudo para você e vocês vão ver isso num vídeo adicional que eu vou inserir junto com a aula. Ó, deve-se escolher NM suficiente grande de modo a permitir uma leitura no padrão com erro desprezível. Então eu tenho que ali colocar bastante volta, né, para garantir. Uma volta só pode ter erro, porque imagina um medidor analógico girando e ele tem aquela marcação, então ele vai identificar aquela marca, então pode ser que tenha um erro ali no momento de leitura. Já no medidor digital, ele identifica aquele pulso do LED, né? O medidor padrão ele identifica esse pulso. No medidor analógico ou no digital, dependendo do padrão, essa identificação do pulso ou do giro do relógio pode ser automático ou pode ser manual com um botão, tá? E o que a gente tem aqui no laboratório, ele era manual. Cada vez que o disco dá uma volta, você aperta o botão. Então, se você fizer com poucas voltas e você apertar o botão em momentos diferentes em relação às voltas, ou no início ou no fim da marcação, você pode estar inserindo aí um erro na leitura. Por isso é interessante medir várias voltas para garantir que você vai diminuir esse erro, tá? Então você tem aí um medidor que está sobre ensaio, você tem um medidor padrão e você tem uma carga. Basicamente essa carga ela é criada dentro do medidor padrão, tá? Então basicamente eu tenho isso aqui, ó, como medidor padrão. E aí o medidor padrão vai gerar essa carga, todo o controle, e o meu medidor vai fazer a leitura e a gente vai comparar os resultados.
Aqui mostra um ensaio que a gente fez. Lembra daquele laudo que eu mostrei para vocês agora há pouco? Que eu fiz lá em 2008. Na época, a gente fez a aferição com o medidor padrão. Esse aqui é o medidor padrão. Esses eram os medidores sobre ensaio. Trifásico, um bifásico e um monofásico. Esse aqui é o do vídeo que vocês viram hoje, tá? Ele é daquela época, então é bem antigo aqui no laboratório, por isso que eu não vou desmontar ele, ok? E aí o medidor padrão, você mede aqui, ó, tem o controle da corrente, tem o controle do fator de potência, ó, 0,5 ou unitário, isso vai depender aí da norma, tá? Como é que é feito o ensaio. Você tem aqui os dados do padrão e você tem aqui o dado do medidor, você tem que inserir aqui, né, a constante do medidor. Aqui seria a constante do padrão, existe uma equação no manual desse equipamento da Nansen que define aí qual que é a constante que você precisa usar, tá? Aqui nos botões você seleciona o modo de operação, aqui você dá a partida do ensaio. Nessa opção aqui você escolhe qual é a tensão, 120, 240, 360, 480 volts. E aqui você escolhe qual é o tipo de corrente, 0,5 ampere, 1,5, 5 e 10 e 50, se não me engano, amperes aqui. E aqui você ajusta, né? Aqui seriam os valores máximos e aqui você ajusta a magnitude dessa corrente usando então ali o seu amperímetro na escala do amperímetro. Calibrou o circuito, está funcionando, você inicia, dá o start aqui. Nesse cabo aqui, ó, tem um botão, nesse fio, né, tá ligado um botão. E cada vez que o medidor passar pelo zero, você aperta. Passou a primeira vez, ele inicia a contagem e aí você definiu aí nessa montagem aqui o número de volta que você vai fazer. Quando você atingir o número de volta, ele mostra nesse display aqui qual é o erro da medição para o ensaio que você está fazendo, tá? Então aqui, ó, ele mostrou um erro de menos 33,37, tá? Então aqui, ó, vamos ver o que ele fez aqui, ó, tabela, resultado da aferição realizada no laboratório em um medidor trifásico de 3 elementos, né? Após a queima de uma das bobinas. Então foi queimada a bobina, tá? Foi essa parte que eu removi lá do material de vocês. E aí foi feita a aferição depois disso. Não foi quebrado nenhum lacre, tá? Foi feito só a queima da bobina de uma delas, são 3. Aí foi feita aqui, ó, seguintes condições: com carga nominal, com carga indutiva e com carga pequena. São esses 3 ensaios que precisa ser feito no medidor. E todos eles, ó, deram um erro aí, ó, de uma medição de menos 33%. Tá? Então ele está medindo uma energia menor, né, em relação ao seu consumo, 33% a menos. Sendo que a faixa do erro permitida é de 1,5% para a carga nominal, 2,5% para a carga indutiva e 2,5% para a carga pequena. Certo? Então o padrão já te dá no display aí essa questão do erro. Em relação à calibração, como que funciona então a calibração? Vamos supor que eu identifiquei os erros e eu quero fazer a calibração usando aquelas marcações que vocês já viram lá no medidor. Carga pequena, carga nominal e carga indutiva. Como fazer essa calibração? Então, uma vez aferido o medidor e constatado que ele está com um erro intoleráveis, né, pelas normas vigentes, deve-se calibrá-lo ou ajustá-lo, né? Entende-se por calibração o manejo do dispositivo de ajuste do medidor, de modo a fazê-lo registrar a energia medida dentro das tolerâncias específicas. É claro que naquele caso ali atrás, eu não tenho como calibrar mais, porque foi queimada a bobina e meus ajustes são pequenos, tá? Eu não vou conseguir calibrar 33% daqueles ajustes que tem no medidor. Esses ajustes são feitos para valores menores, que não está dentro dos 2,5% e 1,5%, ou estão ali bem próximo disso. Ó, a norma NBR 8378, a EB 45, a MB 114 da ABNT referem-se aos medidores monofásicos de indução, estabelece que os medidores monofásicos devem ter os seguintes dispositivos de ajuste, ó, tanto o ajuste como a aferição e calibração, tá? Essas normas trazem todos esses dados aí. Ajuste de plena carga ou carga nominal, ajuste de pequena carga ou carga leve e ajuste de carga indutiva. Tá? E aonde fica isso lá no medidor? Então vamos lá. Carga pequena. Onde está o ajuste de carga pequena? Está aqui, ó. Que é aquela pecinha que está colocada atrás do disco que vocês viram lá no vídeo inicial.
Então eu vou fazer o ajuste de carga pequena num parafuso que tem aqui, que eu vou colocar uma chave Phillips, tá? Ajuste de carga nominal, é esse parafuso aqui do ímã, ó, do frenador. Então, ajuste de carga nominal está aqui, ajuste de carga pequena está aqui no nosso medidor de indução. Ajuste de carga indutiva está onde? Aí ele aqui, ó, essa resistência aqui que você controla mudando essa chapinha, que ela é um curto-circuito entre os bornes aqui, ó. Quanto mais eu levo para cá, maior é a minha resistência. Lembra que esse ajuste da carga indutiva é para poder corrigir o ângulo de 90 graus da bobina de potencial. Vamos ver cada uma delas então aqui, ó. Calibração a plena carga. Então vou colocar a carga nominal, ó. Carga que corresponde a uma corrente no medidor igual à corrente nominal, com tensão e frequência nominais e com fator de potência igual a 1, tá? Então vai usar o fator de potência igual a 1. Para calibrar o medidor na carga nominal, maneja-se o ímã permanente fazendo modificar o conjugado frenador ou de amortecimento, conjugado de amortecimento, produzido pelo mesmo sobre o disco. Então é aquele ímã que fica na lateral, aquele parafuso. O modelo matemático que rege o conjugado de amortecimento do ímã é dado pela equação, ó, onde eu tenho ali um φ ao quadrado, que é o fluxo magnético do ímã, vezes 1A ao quadrado, que é a medida lateral do ímã, 1R ao quadrado, que é o raio que vai do centro do disco ao centro do ímã, dividido pela seção reta do ímã ao quadrado, vezes a resistência elétrica oferecida pelo disco à circulação das correntes induzida por φ, vezes tudo isso, né, vezes a velocidade angular do disco. Tá? Então essa aí é a equação que vai reger aí a questão da calibração da carga nominal. Ó, para se alterar a carga nominal, na prática, altera-se o φ por um derivador magnético ajustável manualmente, que seria o ajuste fino, que é esse parafuso entrando dentro do ímã e alterando esse fluxo, tá? Ou alterar o R, né, que seria o raio dentre o eixo do medidor até o centro do ímã. Não é o caso, porque aqui é fixo, ó, não tem como alterar esse raio. Aproximando ou afastando o ímã em relação ao centro do disco. Isso seria já um ajuste grosso. Tá? Isso aqui já seria um ajuste do fabricante, né? Não no nosso caso. Os ímãs permanentes modernos são feitos de ligas especiais com tratamento de envelhecimento artificial adequado, apresentando grande estabilidade magnética, mantendo o medidor estável em seu ponto de calibração por vários anos. A gente viu aí que em torno de 20 a 30 anos, né, a duração do medidor desse. Calibração a pequena carga. Ó, carga que corresponde a uma corrente no medidor igual a 10% da corrente nominal, com tensão e frequência nominais e com fator de potência unitário. Então, uma pequena carga aí está uma corrente de 10%. Mesmo sem corrente na bobina amperimétrica, qualquer falha de assimetria no fluxo da bobina de tensão pode produzir um conjugado motor e movimentar o disco para frente ou para trás. Então, olha aí, se eu não tiver corrente circulando, se eu não tiver carga consumindo energia da minha casa, mas se tiver uma assimetria na montagem do medidor, ele pode induzir uma força que vai girar esse medidor de forma leve. A calibração pode ser feita através de uma espira de material condutor não magnético, que é colocada em curto sob o núcleo da bobina de potencial. Então tá aqui, ó, a espira, né, aqui da bobina de potencial em cima do disco, e vocês viram lá no vídeo, né, que você tem um parafuso que você movimenta essa espira para dentro ou para fora ali dessa bobina de potencial, fazendo então aí o ajuste de carga pequena. Essa espira pode ser deslocada paralelamente ao plano do disco, de tal modo a abraçar maior ou menor quantidade de linhas de fluxo útil da bobina de potencial. Com isso é induzido um pequeno conjugado suplementar sobre o disco, fazendo com que seu movimento seja retardado ou adiantado, até que o medidor atinja então a faixa de exatidão admissível. Então, podendo equilibrar então esse medidor que estaria girando sozinho, tá? Então eu consigo compensar isso aí. Olha lá o ajuste onde está, ó. Então tem aqui o parafuso, né? E se eu me movimentar então esse parafuso, eu estou colocando ou tirando ali essa bobina na bobina de potencial, tá? Na frente, né? Eu vou estar movimentando ela nesse sentido aqui, ó, daqui ou para lá, tá?
Qual que seria a finalidade desse ajuste? Compensação de atritos nos pontos de apoio do eixo de suspensão, compensação da dissimetria magnética do circuito magnético, que é tudo mecânico, né? Depende da construção, compensação da falta de linearidade na curva de magnetização do circuito magnético. Com isso, calibrado o medidor na carga pequena, o mesmo pode ficar sobrecompensado, passando o disco a girar vagarosamente quando somente a bobina de potencial estiver energizado, o que é chamado de marcha em vazio ou arrastamento. Então, ó, se eu fizer a calibração em carga pequena, para corrigir aí a questão desses parâmetros, pode acontecer do meu medidor tender a girar sozinho, depois de calibrado, quando estiver alimentado só com a bobina de tensão. Também é possível acontecer isso aí. Aí o que é feito? Qual que é o artifício utilizado? Logo é utilizado um fio de aço F acoplado ao eixo do disco, assim como uma lâmina L, que é colocada junto à bobina de potencial do medidor. Tá vendo ali, ó? Eu tenho o eixo do disco, eu tenho a bobina de potencial, tenho uma lâmina, e aí eu tenho duas lâminas que podem estar passando uma sobre a outra. O que isso vai acontecer, ó? A lâmina de material ferromagnético vai atuar como um eletroímã, já que uma vez instalado, o medidor e a bobina de potencial estará sempre energizada. Com isso, devido à ação do ímã, o disco para quando o fio alinhar-se com a lâmina. Então eu vou estar alimentando minha bobina de potencial sempre, porque está ligado na tomada, né, ligado na rede. E aí, esse material L vira ali um eletroímã. Se o meu disco tender a girar, quando o F chegar ali, ele vai segurar, como se fosse um eletroímã. Outra maneira de corrigir essa marcha em vazio é fazendo dois pequenos furos equidistantes do eixo e diametralmente oposto, que já é o caso do nosso medidor, né? Ó, tá aqui o disco, ó, o furo, que vai passar por essa calibração. Então tá aqui, ó, o nosso furo, aqui eu consigo ver os dois furos. E aí, o que acontece quando esse furo passa pelo aquele ponto que a gente acabou de ajustar para carga pequena? Ó, havendo marcha em vazio, quando um desses furos chega sobre o núcleo magnético da bobina de potencial, o disco para. O furo faz reduzir a zero as correntes parasitas do disco que originam o conjugado da marcha em vazio. Então o furo ali tira essas correntes, cortando então ali a questão do giro do nosso medidor sozinho, né? Consegue ser assim, então, um ajuste de até 2% com 5% da carga nominal. Então, uma carga bem pequena, né? Calibração à carga indutiva, também chamado de correção de fator de potência do medidor. Carga que corresponde a uma corrente no medidor igual à corrente nominal, com tensão e frequência nominais e com fator de potência igual a 0,5 indutivo. Por isso que lá no medidor padrão, eu tinha lá o fator de potência unitário e o fator de potência indutivo. Então, na calibração da carga indutiva, a gente vai fazer com tensão nominal, corrente nominal e fator de potência 0,5 indutivo. O princípio consiste em fazer com que o ângulo entre a tensão na bobina de potencial e a corrente nessa mesma bobina fique exatamente 90 graus, como a gente viu na equação. O ajuste é feito incluindo ou excluindo uma resistência em série com enrolamento de uma das bobinas auxiliar colocada num dos eletroímãs. Então, eu tenho aqui, ó, o ajuste dessa resistência. E se você olhar aquele medidor que o rapaz desmontou lá, essa resistência foi colocada na bobina de corrente, né? Aqui ele fala que pode ser colocada em uma das bobinas. E lá naquele vídeo onde o rapaz desmonta, ele mostra que essa bobina aqui que tem uma resistência, que eu posso variar essa resistência conforme eu desloco essa chapinha de metal, ele está ligado junto com a bobina de corrente. Consegue-se variações de até 5% para cargas com fator de potência 0,5 indutivo. Há ocasiões em que o delta fica maior que 90, o que é dito sobrecompensado. Com isso, para cargas indutivas, o medidor tende a ficar adiantado, ou medir mais, né? Que a gente fala aqui, está medindo mais para a concessionária, estou pagando mais do que eu devo. Quando o delta é menor que 90, é dito então como subcompensado. Com isso, para cargas indutivas, o medidor tende a ficar atrasado ou medir menos, pagar menos do que ele consome. Então, as normas, as medições, as ferições e as calibrações estão aí para fazer todo esse ajuste. As especificações brasileiras, a EB 45 da ABNT, define as constantes a seguir. Ó,
KR, constante do registrador, é o número pelo qual se deverá multiplicar a leitura do mostrador para se obter na respectiva unidade a quantidade total de energia que passa pelo medidor. Não é o caso desse medidor. Nesse medidor a leitura já é direta ali no display, tá? Mas existem medidores que você tem que multiplicar por uma constante para poder fazer essa leitura. Isso geralmente acontece quando o consumo é muito alto, para você não ficar zerando esse medidor. Então ele tem uma constante aí, né, para você multiplicar, geralmente às vezes 20, às vezes 10 vezes. Então o valor que está ali no display, ele é 20 vezes maior em termos de consumo. O KD é a constante do disco, é o número de watt-horas correspondente a uma rotação do elemento móvel. Então no nosso medidor aqui, ó, tem o KD de 2,4 watt-hora por rotação. Então eu consigo aí de vezes mencionar quantas voltas eu preciso para ter aí um certo consumo, tá? E é assim que a gente vai fazer no laboratório para poder verificar aí a calibração do medidor. O RR é a relação do registrador. O que seria o RR? É o número de rotações da roda que engrena com o parafuso sem fim do eixo do eletromóvel, do elemento móvel, né? Correspondente a uma rotação do primeiro ponteiro ou tambor cilíndrico. Então aqui, ó, eu tenho o RR que foi dado aqui de 83, colocado também de 83 e 1/3, né? É o número de rotações que vai ser dado naquela engrenagem para poder girar aqui 1 kWh. Certo? Então, se você tem aquela engrenagem, vocês viram aí no vídeo, né, do rapaz desmontando, e essa engrenagem, conforme o número de dente, foi gerada então a relação RR para poder girar ali 1 kWh. Tem também o RG, que é a relação total das engrenagens. É o número de rotações que o disco dá para realizar uma rotação no primeiro ponteiro ou tambor do disco. Agora aqui já é o contrário. Quantas voltas tem que dar nesse disco para poder girar um número desse, tá? O outro aqui é quantas voltas tem que dar naquela engrenagem dentada que está ligado no eixo do medidor aqui atrás, que está acoplada no medidor aqui, né? A engrenagem aqui, para poder dar 1 kW. Agora o RG não, o RG já é o número de volta realmente do disco para poder mostrar aí 1 kWh. Dados típicos de um medidor monofásico de indução. Aqui eu peguei alguns dados, tipo velocidade do disco com carga nominal, 16 RPM, conjugado do motor com carga nominal, 5, né? 5 gramas por centímetro. Conjugado específico mínimo, 0,2. Que mais? Peso do elemento móvel, 20 gramas. Perda no circuito de tensão, 1,2 watts. Carga do circuito de tensão, 6 VA. Lembra daquela aula do TC, do TP, que tinha que falar qual que era a carga? Aqui, ó. Esse equipamento aqui, ó, o circuito de tensão, já só ele puxa 6 VA. Bobina de corrente, aguenta aí de 15 a 50 amperes, né? No caso desse medidor que eu estou usando como referência. Perda de potência na bobina de corrente com carga nominal, 0,3 watts. Queda de tensão na bobina de corrente com carga nominal, de 22 milivolts. Então tem aí algumas características que o fabricante fornece para vocês, caso seja necessário. Curvas características do medidor. Ó, após ter sido aferido e calibrado, o medidor monofásico de indução apresenta curvas características de erro, como mostrado na figura. Eu tenho aqui algumas curvas, ó. Curva de influência da variação da tensão. Então eu tenho uma tensão aqui, sei lá, de 220 volts. Se essa tensão diminuir, né, eu vou ter aqui uma medição, ó, um registro percentual maior, tá? Lembrando aqui que a minha linha é fator de potência unitário e meu tracejado é fator de potência 0,5. Então se a minha carga é indutiva, vai ler com maior erro se a minha tensão cair. Com uma tensão maior, eu vou começar a ter uma medição menor de energia. Curva de... O mais comum, voltando aqui, tá, pessoal? O mais comum para a gente é ter uma redução de energia, né? Geralmente tem queda de tensão no barramento da sua residência devido ao excesso de carga no transformador. Então, o medidor tende a ler um pouco mais por causa disso. Isso é o medidor de indução, tá? Curva de influência de variação da corrente. Então, se a corrente for pequena, menor que 10%, tende a ler mais. E se a minha corrente for aqui até 50%, ele vai ler um valor para qual foi calibrado, adequado.
Para correntes maiores, ele tem aí um comportamento de ler um valor maior de consumo, até 80, depois de 80 aos 90, ele tende aí a ler um valor menor de consumo. Curva de influência da variação da temperatura. Então vamos lá. A 0 graus para valor negativo, tende a ler menos. De 0 graus para valores mais quentes, 40 graus, 50, ele tende a ler menos também. Então, existe uma faixa ali, ó, dos 25 graus, né, dos 10 aos 30, que ele estabiliza a leitura de medição. Então, o que compensa aqui em termos de calor, né, você tem uma queda de tensão aqui e você tem um calor aqui em Cuiabá, você meio que iguala um com o outro, né? Não podemos pensar assim não, pessoal. Mas é basicamente isso aí. Isso no medidor analógico de indução. E os medidores polifásicos? Olha aqui, ó, tenho 2 discos agora, hein? Como é que funciona os medidores polifásicos? Bifásico, trifásico. Ó, são medidores com 2 ou mais elementos motores agindo sobre um único órgão móvel através de um ou mais discos, de modo que a velocidade angular resulte proporcional à potência do circuito polifásico. Então, eu estou ligado esses discos num eixo só, dependendo da velocidade, né? Consumo numa fase, consumo na outra fase, vai girar mais rápido, então a soma de todos eles ali, né, em resumo na velocidade, vai registrar então na forma de consumo. Bom, aí tinha um asterisco aqui, né, com 2 ou mais elementos motores. O que quer dizer um elemento motor? Um elemento motor, ele é composto de uma bobina de tensão e uma bobina de corrente, o que a gente acabou de ver até agora. Se eu tiver mais elementos motor, vou ter mais bobina de tensão e mais bobina de corrente, tá? Para cada fase interagir com a sua fase. As ligações e a combinação dos elementos motores são escolhidos de acordo com o circuito cuja energia se quer medir. Então, medição de energia ativa, medição de energia reativa, aí tem questão do defasamento, tá? Então, eu poderia ter um medidor desse para medir o consumo de energia ativa e um outro medidor para medir energia reativa. Tá? Então, antigamente eu teria que ter 2 medidores, um para ativo e um para reativo, e no medidor de reativo a gente tem todo aquele defasamento das bobinas para poder fazer a medição igual do varímetro. Tá? As especificações brasileiras EB51 e o método brasileiro MB117 da ABNT fixam características e métodos de ensaio para os medidores polifásicos de indução. Então tá aí, já tenho outra norma para poder fazer os ensaios desses medidores. Os processos de aferição e calibração são, em essência, os descritos para os medidores monofásicos, então não muda, né? Vai ter que fazer o mesmo ensaio que vai mudar o jeito de ligação e no final ele vai te dar um erro ali de qualquer forma e você vai fazer o ajuste desses medidores, que ele também tem aí os ajustes. Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado aí dos nossos medidores. Na próxima aula eu vou falar sobre a questão de fraude, tá, dos medidores e a medição de energia reativa também usando os medidores analógicos.